Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos, né? Que estão na melhor programação aqui de todo o litoral paulista, uma emissora que vem crescendo a cada dia. Bem, hoje nós vamos falar muito sobre Porto, sobre os nossos trabalhadores portuários, meus amigos portuários, também meus amigos, eu quero aproveitar e mandar um abraço para meus amigos trabalhadores do Retroporto, né? Eles que fazem aquela movimentação de carga nos terminais retroportuários aqui da nossa cidade de Santos. E eu estou recebendo hoje aqui nos nossos estúdios um presidente do Sindaporte, polêmico, né? Porque eu gosto de entrevistar meu amigo Cirino que está aqui, porque o Cirino não tem problema nenhum. Quem tiver que falar, ele fala, não manda recado, mas como todo bom brasileiro, tem um defeito. Olha lá, não precisa nem falar. Olha só a camisa dele, corintiano. Amanhã, final da Libertadores, nós vamos falar sobre isso no final do programa, sobre futebol. Ele é corintiano doente. Boa noite, Cirino, obrigado pela sua participação. Boa noite, Milton, boa noite que estão acompanhando o programa. Edi, você falou com propriedade, o programa está tendo muita audiência, eu mesmo estou morando numa cidade vizinha, São Vicente, e chega bem. O programa aborda alguns temas que é interesse da população e eu estou aqui disposto para nós criar um pouco mais de pimenta, que tem muitos participantes que ficam falando arroz e feijão, então vamos tocar em alguns pontos que é ferida e que a imprensa oficial não coloca. Então vamos lá, vamos ganhar tempo, porque tempo aqui é precioso na TV, Cirino. Cirino, eu quero começar esse nosso bate-papo e te fazer a seguinte pergunta. Esse imbróglio todo das 11 horas, quando teremos um desfecho final e a tranquilidade dos trabalhadores que estão nos assistindo de poder ir para o ponto de escalação, ser escalado, trabalhar, ganhar seu dinheiro e sustentar as famílias? Não, primeiro eu queria deixar claro para a opinião pública que o que colocaram no jornal não é verídico. 90% dos trabalhadores portuários não ganham o que a imprensa colocou. Existe uma característica específica do porto que tem período, que tem serviço, tem outra época que o serviço do porto é escasso. Então os trabalhadores portuários não ganham extraordinário na dobra, não ganham extraordinário, o trabalho é normal e eles aproveitam o pico dos trabalhos para fazer uma reserva para quando houver necessidade da falta de serviço não deixar de alimentação, do seu compromisso. Agora, no tocante à polêmica causada, a expectativa que nós temos, que nos próximos 50 dias tenha chegado a um acordo o capital e o trabalho, os operadores portuários também perderam, os trabalhadores perderam, o porto perdeu, a Baixada perdeu, e tudo por falta de habilidade do Ministério Público, porque o que prevalece é o acordo entre as partes, e as partes é o capital, é os operadores portuários, o emprego é os sindicatos, que estava bem avançada as negociações, regulamentando a excepcionalidade, regulamentando a questão da dobra, menos do intervalo de 11 horas, e pior, a iniciativa privada, eles não fazem essa fiscalização, não fazem essa carga que fazem com o trabalhador avulso. Eu não sei o que está acontecendo ultimamente no porto, que todo mundo mete a borracha nos trabalhadores portuários avulsos, trabalhadores portuários, e a economia da Baixada, grande parte da economia da Baixada deve-se ao Porto de Santos. Agora, Cirino, o que me deixou espantado nesse processo todo, que ainda não terminou, foi o posicionamento do OGMO. Para deixar bem claro aos nossos telespectadores, aqueles que não são portuários e que não sabem, o OGMO hoje nada mais é do que um RH dos trabalhadores. Você me corrija se eu estiver errado. Nesse processo todo, a presidente do OGMO, a dona Sandra Gobetti, ela simplesmente sumiu, não aparecia na imprensa, não falava com os trabalhadores, não sentava na mesma mesa com os sindicatos e os trabalhadores para poder conversar, dialogar, para estreitar essa relação.
Não fica mais difícil esse ar de soberba do pessoal do órgão? Não, você colocou bem. O órgão é a RH dos operadores. E o órgão está cometendo uma avaliação política muito prejudicial aos funcionários do órgão. Que aí você tem que entender, o órgão é uma instituição. Tem a gerente, a Sandra, que é diretora, gerente, é manda-chuva do órgão, mas abaixo dela tem um número de trabalhadores, que é trabalhador igual a todos os trabalhadores. E se o órgão continuar agindo dessa forma que está agindo, ou seja, sendo um braço forte dos operadores, e trabalhar na vinculação dos trabalhadores e investir nessa linha dos operadores portuários, se vincular os trabalhadores portuários avulsos, o órgão vai deixar de arrecadar. Deixando de arrecadar, deixa de ter toda a estrutura que tem. Automaticamente vai ter só um número reduzido de funcionários, porque o caixa público não vai dar sustentação para a estrutura do órgão. E segundo ponto, ela se omitiu nessa discussão porque ela tem consciência, ela pode ter todo o defeito do mundo, mas ela tem a consciência que o órgão não estava preparado para implantar a escala eletrônica da categoria dos estivadores. As demais categorias do Porto já estavam fazendo a escala eletrônica e os próprios sindicatos que davam toda a linha de escalação, e ela aproveitou a exigência das 11 horas para implantar a escala eletrônica para a estiva, e ela sabia que ela não estava preparada. Então ela tinha que se esconder, fazer que nem um avestruz, pôr a cabeça e deixar só o bumbum para cima. Agora, Cirino, a discussão não fica só nas 11 horas. A discussão, quando a gente fala de trabalhadores portuários, tanto na faixa do porto quanto na faixa do retroporto, né? É uma discussão muito ampla, porque aí vem a multifuncionalidade, o aperfeiçoamento dos trabalhadores, né? A inclusão dos trabalhadores para uma melhor qualidade de trabalho, para uma perspectiva melhor de vida. Porque, lógico, tem muitos trabalhadores que querem... eu sempre lembro de um ditado que um amigo me falou. É o Gabrielão. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Então, fica naquela. Mas grande parte dos trabalhadores não. Eles querem crescer, eles querem mudar de função, querem ganhar mais, enfim. Se a gente for tocar aqui num assunto que eu fico indignado e que já quero deixar bem claro aqui aos nossos telespectadores, em especial ao Esmeraldinho Tarquínio, nada contra a pessoa do Esmeraldinho Tarquínio, mas o Senep não andou até agora, o Cirino. Então o Senep, que tem esta função de qualificar os trabalhadores, ainda não saiu do papel. Eu acho que já passou de hora de alguém ter um posicionamento com relação a isso. Fica difícil de a gente poder cobrar dos trabalhadores algo a mais. Por quê? Porque, como eu disse, grande parte dos trabalhadores querem melhorar, se qualificar, ganhar mais, mas não tem a contrapartida, né, Cirilo? Não, primeiro que eu gostei da comparação do Gabriel. Primeiro comparação que senão que você assiste novela. E diga-se de passagem que essa Gabriela, essa personagem é muito inferior ao anterior. É verdade. Né? Ela está de chinela havaiana, naquela época não tinha chinela havaiana, mas tudo bem. Voltando para o tema aí. Primeiro que o Sindaporte, e na minha pessoa, desde o início do Senep, foi contra. O Senep não pode ser um cargo ocupado por indicação política. Tem que ser indicação técnica. Nada contra a pessoa do Esmeraldino, mas tem que ser um técnico, tem que ser um professor, para ele fazer todo o procedimento de treinamento e qualificação do pessoal dentro de uma base real, não imposta por outros. E o segundo passo, o Senep não fez a lição principal, ou seja, fazer o reconhecimento do curso que houver sob a responsabilidade do Senep para o trabalhador portuário no órgão e a Marinha, ou seja, todos os cursos do Senep não têm a chancela, não tem reconhecimento da Marinha nem do órgão. E eles estão fazendo curso de atividades braçais. Então, o trabalhador portuário, que você colocou muito bem, tem condições de ocupar cargo de chefia, de fiel de armazém, ou correlato à atividade principal, que é carga e descarga. Todos os trabalhadores portuários têm condições, desde que tenham a qualificação. E também é o seguinte, eu, na minha opinião, acho que eles facilitam a entrada de pessoas sem qualificação para diminuir
o valor, o salário, o vencimento do trabalhador portuário. E o trabalhador portuário qualificado, ele seria, com a participação do sindicato, muito mais bem remunerado do que um trabalhador sem qualificação. Agora, Cirino, aqui em Santos, nós temos, tanto em Santos e em Vicente Carvalho, nós temos a Incatep, do meu amigo João, aproveitar e mandar um abraço para o João da Incatep, um grande empresário que tem esses cursos para qualificar os trabalhadores, tem simulador. Por que não fazer uma parceria Senep, Incatep e poder alavancar esses cursos, Cirino? Porque existe uma ciumeira, e aí eu retornando à parte política, faltou empenho político para que a Incatep fosse reconhecido junto ao Senep e o Senep tivesse sido reconhecido, o órgão e a Marinha, estava resolvido a questão. No entanto, é o seguinte, como a Incatep, aí o João, investiu na qualificação dos trabalhadores, e a Senep não investiu, porque o Senep depende de verba pública, porque o Senep só existe hoje, viu, trabalhadores portuários que estão assistindo, porque a Codesp banca. Se a Codesp tirasse o dinheiro, que eu, no meu entender, deveria tirar o dinheiro, o Senep não existiria. A sala é paga pela Codesp, os funcionários pagam pela Codesp, a Codesp que paga tudo. Então, eles nem para ser independente, eles não conseguiram até hoje. Agora, Cirino, paga tudo por algo que não funciona, né? Isso que é o mais grave, eu vejo. Não, mas isso daí faz parte das empresas públicas. Nem tudo, empresa pública, nem tudo. E a Codesp paga com o nosso dinheiro? Com dinheiro, não, dinheiro público não é muito, não, porque eu tenho uma tese que a Codesp paga das tarifas, então é dos operadores portuários, que deveria exigir mais da Codesp. Mas como eles também têm alguns interesses, eles fecham os olhos para outras coisas, porque está 7 anos sem aumentar a tarifa, então quem bate esquece, quem apanha lembra. Se bater demais, vai ter que cobrar 7 anos de tarifa. Muito bem. Bom, estamos conversando hoje com o Everandi Cirino, ele que é presidente do Sindaporte. Cirino, na volta do intervalo comercial, eu já quero deixar uma pergunta a você com relação à diretoria e à presidência da Codesp. Teve uma mudança agora, né, de posto, o ex-presidente Serra deixou o cargo. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso, mas isso você responde na volta do intervalo comercial. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já com Conexão Metropolitana. Não saia daí. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234-4817. Sintramar. Que tal viver onde tudo é pertinho e mandar o estresse para bem longe? São Paulo Residencial. Perto da natureza, do conforto e da qualidade de vida. E com lazer completo, para você também ter tudo sem precisar sair de casa. Venha conhecer no José Menino, em Santos. São Paulo Residencial. Viva perto de tudo que vale a pena.